pessoal! Tudo bom? Eu tô gravando esse vídeo em 2020 ainda, então a bagunça ainda tá aqui. Eu tô em dezembro, mas vocês já estão em janeiro e eu espero que as coisas estejam melhorando. Feliz ano novo! Bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Kendra Hatcher e a Brenda Delgado. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesse vídeo de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje eu também vou mencionar aborto, armas de fogo e, no geral, é isso. Perseguição também. Pode ficar um pouco confusa a história, tá? Porque tem vários nomes, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Kendra Hatcher nasceu em Illinois, nos Estados Unidos. Sempre foi do tipo bonita, carismática, cheia de energia. Ela foi líder de torcida, jogou vôlei no colégio e ela também participava de trabalhos voluntários, construindo abrigos e conduzindo estudos da Bíblia para grupos de jovens. Na universidade, ela estudou odontologia e se formou com honras. Para comemorar, nas férias ela foi para o Equador fazer tratamentos dentários de graça por caridade. Ela foi casada por um tempo depois disso, mas acabou se divorciando. Como vocês podem ver, a Kendra gostava muito de fazer caridade e ela gostava muito de trabalhar em pró das outras pessoas. Era a pessoa que ela era assim, gentil. Ela se mudou para Dallas, no Texas, para recomeçar vida nova após aquele divórcio. Foi aí que ela conheceu um cara chamado Ricky no Tinder em maio de 2015. Ricardo Paniagua, mais conhecido como Ricky, era um homem bem calmo, introvertido e também divorciado. Ele era médico residente, acadêmico e pesquisador. E ele e a Kendra simplesmente se deram super bem de cara. Eles se conheceram e logo perceberam que aquele relacionamento ia bem longe. O Ricky foi muito sincero com a Kendra e disse pra ela logo no início do relacionamento que ele tinha uma ex-namorada que andava perseguindo ele, mas que ele estava lidando com isso sozinho. Então, qualquer coisa, qualquer contato que ela tivesse com essa ex-namorada, era pra ela não se preocupar. Normalmente, quando um homem fala isso, a gente desconfia do homem, né? Nesse caso, a mulher realmente era o problema. Brenda Delgado era o nome dessa ex-namorada. Ela nasceu no México e se mudou para os Estados Unidos ainda na infância. Sua família foi morar no Texas. Brenda era uma ótima estudante e sonhava em ser médica, mas como a família não podia pagar pela universidade dela, ela começou a trabalhar ainda com esse objetivo para que um dia no futuro ela conseguisse fazer faculdade de medicina. Ela foi florista, garçonete e foi em um emprego como assistente de dentista que ela conheceu o Ricky em 2012, quando ele ainda estava finalizando o seu divórcio do primeiro casamento. A Brenda se apaixonou por ele e eles começaram a namorar em novembro de 2012 e os dois já estavam morando juntos. Tudo ótimo, tudo perfeito, até que a Brenda descobriu que estava grávida. No início de 2013, ela decidiu fazer um aborto. Alguns meses depois, o aborto deu certo, estava dando tudo certo. Brenda começou a fazer um curso de dentista na universidade e com os dois estudando bastante, trabalhando, o Ricky estava sempre, residência médica, faculdade de medicina. Ele não tinha muito tempo para estar com ela e ela também tinha os horários dela trabalhando ainda bastante e estudando odontologia. Os dois simplesmente não estavam se vendo tanto quanto antes e o relacionamento meio que esfriou. Pelo menos era assim que o Ricky se sentia. A Brenda continuava apaixonada por ele e não via problema nenhum em se manter distantes por um tempo. Mesmo assim, eles terminaram. Meses depois, os dois se esbarraram em um curso de dança. Assim, do nada, ele tava fazendo curso de dança e ela também tava lá. E aí eles começaram a conversar, saíram pra beber depois da aula de dança e acabaram voltando a namorar, mas não deu certo de novo. O Ricky percebeu que não era o que ele queria. A Brenda continuava loucamente apaixonada por ele, mas ele não queria aquilo, não era o relacionamento que ele queria. Então, eles terminaram e dessa vez terminaram de verdade. Pelo menos era isso que o Ricky pensava. Porque em 2015, quando tudo havia acabado, a Brenda ainda o perseguia pra todo que é canto. Brenda havia descoberto todas as senhas do Ricky e ela até tinha uma cópia das chaves do apartamento dele. Ele não sabia disso. Em junho de 2015, a Brenda ficou sabendo da nova namorada do Ricky e ela ficou muito
irritada. Foi ele mesmo que contou pra ela, na verdade, ele foi sincero, pediu que ela se afastasse, mas ela não se afastou. Ela estava com muitos ciúmes, como assim? Ele tem uma nova namorada? Ela tentou sair com outros caras, mas ela simplesmente falava com ele sobre o Ricky, ela não conseguia tirar o Ricky da cabeça, até que um dia ela chegou no seu limite. A Brenda decidiu que iria conseguir assustar a Kendra. No início ela só queria assustar a Kendra para que ela deixasse o Ricky. Houve um dia em que ela entregou um bastão de beisebol para uma prima dela e perguntou se ela estava a fim de bater na Kendra com esse bastão. A prima disse não, né? Tipo, não, eu não vou atacar uma menina só porque você tá com ciúme dela. Mas a Brenda não desistiu. Um tempo depois, ela conheceu uma moça chamada Crystal Cortez e resolveu usá-la nesse seu plano de matar a nova namorada do Ricky. A Brenda começou a amaciar a Crystal no início. Ela não chegou e falou: oi, eu quero matar a nova namorada do meu ex. Será que você gostaria de ir? Não. Ela foi aos pouquinhos. Ela tratava a Crystal como melhor amiga. Ela foi manipulando a Crystal, falando mal da Kendra pra Crystal, fazendo ela achar que era uma boa ideia matá-la. Eventualmente, ela ofereceu $500 para Crystal ajudá-la a matar a Kendra. E durante dias as duas perseguiram a Kendra por todos os lugares possíveis, procurando pela oportunidade perfeita para atacá-la. Mas isso nunca aconteceu. Elas não conseguiram matá-la, mas já funcionou para elas entenderem a rotina da Kendra. No meio dessa perseguição, elas descobriram que o Ricky e a Kendra iam se casar logo logo e iam se mudar para Califórnia, o que tornava tudo mais urgente. Elas precisavam dar um jeito logo. A Brenda simplesmente não queria aceitar que era isso que eles queriam e eles iam se casar e pronto. Não, ela tinha que matar a Kendra. Então, um dia, a Crystal mencionou que havia um homem que vivia perto da casa da mãe dela, um traficante chamado Christopher Love, que queria abrir um prostíbulo e precisava de dinheiro. Então, os três se encontraram e Brenda ofereceu ao Christopher $3.000 para ele matar a Kendra. No dia 3 de setembro de 2015, Ricky e Kendra planejavam viajar para Cancún. Porém, um dia antes, a Brenda pegou um carro emprestado de um amigo e deu para Crystal. Crystal e o Christopher ficaram no estacionamento do apartamento da Kendra, esperando ela chegar em casa. Tudo aconteceu muito rápido. A Kendra estacionou seu carro na garagem e foi em direção aos elevadores. Christopher caminhou até ela, roubou sua bolsa, atirou na cabeça dela e saiu correndo. Kendra faleceu na hora. A Brenda foi à biblioteca com um amigo naquele dia e depois saiu para beber. Assim ela teria um álibi. À noite, a Crystal devolveu o carro para ela e tudo estava resolvido. A polícia, é claro, foi chamada e a cena da Kendra no estacionamento realmente parecia ter sido só um assalto. O Ricky foi chamado e interrogado e a polícia perguntou se havia possibilidade disso ter sido planejado, da Kendra ser um alvo para aquela pessoa, para aquele atirador, para aquele assassino. Mas ele disse que achava que não tinha ninguém perseguindo ela recentemente. A polícia examinou as câmeras de segurança do prédio para ver o assaltante e deu para perceber que o assaltante fugiu em um jipe, e então essas imagens foram publicadas para que o carro fosse encontrado. Foi por causa dessas imagens também que a polícia começou a achar que aquilo poderia ser um assassinato planejado. Eles esperaram dentro do carro, havia já uma pessoa no banco do motorista para dirigir no momento que tudo terminasse. Várias outras mulheres sozinhas entraram naquele estacionamento de carro e foram até o elevador, e só quando a Kendra chegou é que o assalto aconteceu. Parecia haver um motivo para isso, né? Nas imagens também é possível observar que o motorista do carro era uma mulher. Foi aí que o amigo da Brenda, o dono do carro, viu aquelas imagens e pensou: é o meu carro? Meu Deus, meu carro foi usado para um assalto e assassinato. Então ele foi até a polícia e explicou toda a situação, disse que havia emprestado o carro naquela noite para uma amiga e mencionou os nomes da Brenda e da Crystal. Então a polícia interrogou a Brenda e a Crystal. O policial que interrogou as duas disse que a Brenda estava sendo muito simpática com ele e que ela não parecia nem um pouco nervosa com aquilo, muito pelo contrário, ela estava super calma para alguém que estava numa situação de ser interrogada por assassinato. A Brenda, é claro, disse que saiu naquele dia e que ela tinha um álibi e que ela só emprestou o carro para Crystal. Se ela não sabia o que a Crystal ia fazer com aquele carro, ela só emprestou porque a Crystal pediu.
E foi isso, basicamente, o interrogatório da Brenda. Mas aí a Crystal, quando foi interrogada, simplesmente confessou tudo. Confessou tudo. Ela mencionou também o Christopher. Então a casa do Christopher foi vasculhada e a arma do crime foi encontrada. Porém, os pertences da Kendra, que ele roubou a bolsa dela, não foram encontrados. Então acredita-se que ele simplesmente pegou o dinheiro, se tivesse lá dentro alguma coisa de valor, e jogou em alguma lixeira. Então não tem como saber. Crystal foi presa. Christopher foi preso. E agora só faltava prender a Brenda. Mas cadê a Brenda? Ela fugiu. Ela foi considerada perigosa e procurada, e uma recompensa de $100 mil foi colocada para quem tivesse qualquer informação sobre o seu paradeiro. Ela estava vivendo no México, escondida na casa de um parente. Depois de algum tempo, ela foi encontrada e trazida de volta para os Estados Unidos. Já que ela tinha um álibi muito bem planejado, eles precisavam de testemunhas, né, para comprovar que ela estava envolvida nesse crime. Então, um acordo foi feito com a Crystal Cortez para que ela confessasse tudo e testemunhasse contra a Brenda. Assim, ela teria um mínimo de 15 anos de prisão e depois ela teria 20 anos de condicional. A Crystal, 15 anos de prisão, 20 anos de condicional. E ela aceitou de bom grado. Ela realmente se sentia muito culpada pelo que ela tinha feito, se sentia muito manipulada também, então ela estava feliz em testemunhar contra e ser presa depois. Ela realmente sentia que merecia isso. Christopher foi a julgamento em outubro de 2018, considerado culpado e sentenciado à pena de morte. Ele continua preso, esperando pela morte até hoje. A Brenda foi a julgamento em junho de 2019. Ricky foi uma das testemunhas nesse julgamento e ele meio que se sentia bem culpado por tudo que aconteceu, como se ele tivesse envolvido a Kendra nesse problemão todo e como se fosse culpa dele ela ter morrido. Que a Brenda era uma cidadã mexicana, ela havia imigrado para os Estados Unidos. Ela era uma cidadã legalizada nos Estados Unidos também. Mas por ela ser uma cidadã mexicana, ela não pode conseguir a pena de morte. Olha só que interessante. As leis mexicanas não permitem isso. Então ela não pode ter a pena de morte nos Estados Unidos. Brenda, então, foi considerada culpada e sentenciada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. E é isso, pessoal. Mas, poxa vida, né? Tudo isso por um homem. Essa é a história de hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou seu like, se você deixou seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Feliz 2021, pessoal. As expectativas são bem baixas, mas eu espero que esse ano seja melhor do que o ano passado. Como sempre, muito obrigada, Thalita Carvalho, por ser membro do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, começar 2021 daquele jeito, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, onde você encontra muito conteúdo exclusivo. E é isso. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!